Bom dia meninas, sejam bem-vindas, seja todo mundo bem-vindo. Hoje Thanks God Everyday, falando de mais um bloqueio, né? Trazendo a palavra de Deus que é luz, é luz, é luz. Se nós estamos nas trevas, se nós estamos em trevas. Obrigada, amiga, bonita blusa, né? Obrigada, mais menininha, né, Ivânia? A gente precisa de vez em quando ficar mais menininha, eu tenho uma tendência a ficar mais muito básica. Então a palavra de Deus é luz que ilumina o nosso caminho. E muitas vezes nós nos sentimos em trevas, ou caminhando nas trevas, ou nos vales, né? Mas a palavra de Deus é luz que ilumina o nosso caminho. Então vamos pegar um versículo, que é um versículo que enche nosso coração assim logo cedo. João 10:10. A fácil até de gravar, né? João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós estamos essa semana falando muito forte sobre os bloqueios, né? Sobre os bloqueios emocionais. E esse versículo, ele resume tanto por que nós ficamos nos bloqueios, como a solução para o bloqueio. A primeira parte do versículo fala que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Então, o que faz acontecer essas dinâmicas que nos levam para bloqueios, o que nos deixam o que nos faz ficar bloqueados na infância ainda, né? A maioria dos bloqueios acontece na infância, ele é só reforçado ao longo da vida, é uma ação de quem veio para roubar, matar e destruir. Então às vezes nós pensamos, meu pai me bloqueou, minha mãe, o pastor, o líder, o não sei o que, tá, eles foram instrumentos realmente, mas não foi a culpa do pai ou da mãe. Às vezes tem umas histórias mais pesadas, né? Mas normalmente o bloqueio ele chega através do pai e da mãe, mas é uma arquitetura do inimigo de Deus, daquele que na primeira parte do versículo veio para roubar, matar e destruir. Bom dia meninas, vocês estão chegando aí. Então aquele que veio senão para roubar, matar e destruir, bloqueia os nossos pais, até às vezes uma geração anterior, às vezes algumas gerações anterior, vai passando como se fosse uma herança de pai para filho, mas na verdade é porque um pai bloqueado bloqueia o filho, uma mãe bloqueada bloqueia o filho, um pastor, um padre, um professor bloqueado bloqueia o filho, é um ser humano, não importa qual é a função dele. Ah, mas o pastor fez isso, é um homem, é uma pessoa. A pastora fez isso, é uma pessoa. Assim como a mãe, mas como é que a mãe faz um negócio desse? É uma pessoa. Uma pessoa bloqueia outra pessoa. Uma pessoa bloqueada bloqueia outra pessoa. Agora, a parte boa. Eu vim para que tenham vida e que tenham em abundância. A solução para tudo, na verdade, está no mesmo versículo, né? João 10:10. Então, Jesus veio para trazer isso. Então, ele pode desbloquear instantaneamente, automaticamente, pode, claro que pode todas as coisas, mas Deus ama pessoas, e aí ele usa pessoas para desbloquear pessoas. Então, bom dia quem está chegando aí, bom dia Bela, bom dia Jairo. Uma pessoa bloqueada bloqueia outras pessoas, uma pessoa desbloqueada também desbloqueia outras pessoas. Então esse trabalho nós estamos fazendo aqui, primeiro, eu só estou podendo falar disso porque eu fui desbloqueada, não em tudo, tá? Eu estou em processo ainda, no dia que terminar o processo, Jesus me leva para ficar do lado dele. Estou em processo, mas ano passado eu passei por que eu anotei 18 desbloqueios, só ano passado, e esse ano eu tô na mesma vibe, né? Então eu só posso dar esse caminho pra vocês, eu só posso falar isso pra vocês porque eu fui desbloqueada. Porque a gente não tinha noção. O bloqueio que eu vou falar hoje, pra gente pensar aqui, é o bloqueio da culpa. Andréia, eu não tinha noção que eu era bloqueada na culpa. Eu não sabia disso, eu estava tão escondido, né? Porque na verdade quem veio para roubar, matar e destruir, ele sabe esconder as coisas muito bem escondidas. E eu achava um tanto de outras coisas, mas nunca que eu tivesse bloqueio de culpa. E ano passado eu descobri que meu principal bloqueio era o bloqueio de culpa. Loucura demais isso, estava muito bem escondido. Então eu só posso mostrar esse caminho para vocês porque eu fui desbloqueada. Deus foi tão bom, tão bom, tão bom comigo e fez essa dinâmica comigo, e agora eu faço com vocês. E vocês vão fazer com outras pessoas, né? Nós viemos aqui realmente para colocar o terror no inferno, né? É pro inimigo tremer, falar, vixe, já vem aquele povo doido aqui falar de desbloqueio. É isso, nós vamos botar um terror na terra e nós vamos
com a luz do Senhor, né? A luz de Jesus, ele acaba com todas as trevas, né? O inimigo, ele já é derrotado, ele sabe disso, mas ele fica colocando pressão em cima para ver se ele pega mais alguém, né? Mas para cima daqui não, né? Nós descobrimos que a luz é Jesus, e Jesus, essa luz, vai iluminar as nossas partes mais escondidas. Então aqui agora eu vou dar uma dica muito importante. Confia que Deus, que esteve desde o início e vai estar até depois do fim, Ele é que traz a luz, né? Eu sou aqui só uma faíscazinha que mostra onde é que tá, né? Na verdade a luz é Jesus, é Ele que mostra, Ele que estava desde o início. Ele sabe todas as coisas, o que você viveu Ele sabe, antes de você viver Ele já sabia, então Ele tem a solução. Então Jesus veio para que tenham vida e tenham abundante, então é Jesus que traz para nós, segundo João 10:10 e segundo a palavra de Deus inteira, né? Então nós vamos falar sobre culpa hoje. E por que falar de bloqueios, André? Não é melhor deixar esse negócio tudo quieto, não? É uma alternativa, né, gente? Quem quer deixar quieto, pode deixar quieto, ninguém vai falar nada, né? Mas a vida em abundância, ele vem através de uma vida plena, né? Essa plenitude, ela vem através de você ser uma pessoa resolvida, de você não viver respondendo aos seus bloqueios. Porque o que eu entendi comigo e eu posso garantir para você, o bloqueio, ele cresce dentro de nós como se fosse uma outra pessoa. Então existe uma outra pessoa dentro de nós, isso é terrível. E aí muitas vezes não, o tempo inteiro, nós respondemos às pessoas e às situações. É o nosso bloqueio que responde, não somos nós. É por isso que tá lá escrito, né? Paulo falou tão interessante, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o que eu não queria eu faço. Esse mal que está dentro de nós, né? Que nós também chamamos de pecado, é a resposta do nosso próprio bloqueio. É a resposta do próprio bloqueio que nos faz então cometer esses pecados que nós cometemos em relação a nós mesmos e em relação aos outros, né? Sei que essa conversa está ficando um pouco mais profunda, né? Mas nós vamos avançar muito ainda até sexta-feira, né? Então, como é que forma um bloqueio? Para a gente entender um pouco mais. Como é que forma um bloqueio? O bloqueio se forma, na maioria das vezes, na infância e através de duas situações diferentes que causam o mesmo estrago. Ou um forte impacto emocional. Então, um abuso sexual, aquele momento, forte impacto emocional. Isso aí traz um bloqueio de sexualidade, né? Um forte impacto emocional. E uma outra situação, por exemplo, uma pessoa que nunca foi abusada na vida, ela pode ter bloqueio de sexualidade, porque por repetição ela vai ouvindo que o sexo não é bom, que o sexo é sujo, que pessoas do bem não se deleitam, né, não curtem o sexo, e que só homem que gosta de sexo porque quer abusar da mulher. Então não tem nenhum forte impacto emocional nisso aí. É entre aspas, a verdade da família, né, que é passado ali, a mãe passa para a avó e tudo aquele negócio todo, e vai repetindo para a criança desde pequenininha o tanto que o sexo é ruim, o tanto que o sexo não é de Deus, e vai repetindo isso de forma bem lenta ao longo dos anos. E essa mulher ou essa pessoa, pode até ser homem também, ele vai criar com uma rejeição do sexo. Ele está bloqueado no sexo, mas ele nunca passou por exemplo, abuso sexual. Então ele pode acontecer por forte impacto emocional ou por repetição. E aí então, pensando nisso, nós vamos ver que qualquer um de nós, todos nós, né, somos bloqueados em muitas coisas. Ontem nós falamos sobre o bloqueio da religiosidade. E eu falei que o bloqueio da religiosidade nós não podemos confundir bloqueio de religiosidade com ir em uma igreja e frequentar alguma congregação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O problema são os excessos de regras que ninguém dá conta de cumprir. O problema é essa mão forte do homem que vem pra cima em nome de Deus, né? Todo mundo se diz ali, tá? Em nome de Deus, colocando a mão forte, regras que ninguém consegue cumprir, nem mesmo o que está ensinando. Aí ele não consegue cumprir e aí vem pra ele o quê? Principalmente porque está ensinando, vem o bloqueio de culpa. Pensa que sofrimento e que doideira que seria aí, que é isso, né? Então vamos supor, eu sou uma pessoa, um líder espiritual. Eu sou um líder religioso, eu estou ali numa congregação, eu estou toda hora pregando e tudo. E eu estou bloqueada na religiosidade. Eu sou líder, eu estou bloqueada na religiosidade. E eu vou contar para vocês, vou falar para vocês, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, regra, porque me ensinaram assim, eu estou repassando para vocês em cima do meu bloqueio. E aí, quando eu estou errando, porque eu sou pessoa normal, eu sou humana e eu vou pecar,
A Bíblia diz que quem diz que não peca já está pecando porque está mentindo, então não tem como, não tem chance de um homem ou uma mulher que está na terra não pecar. E aí eu ponho bem forte em cima de vocês as regras que vocês têm que cumprir e eu deito no travesseiro e eu sei que eu pequei. O que gera disso? Para começar a conversa, gera bloqueio de culpa. Então eu sinto culpa porque eu sei que eu estou falando uma coisa e eu não estou conseguindo viver. E isso traz um sofrimento muito grande para os líderes religiosos, para as pessoas, para os moralistas, para os pais e para as mães que vivem dizendo muito forte todas essas regras. Eles repetem isso, eles nem param para pensar e ficam repetindo porque alguém falou que é assim, cria seus filhos bloqueados, só que ele é o que mais sofre. Porque ele deita no travesseiro e ali, quando está só ele e Deus, ele sabe que ele não cumpriu as regras e gera uma culpa muito forte, né? A culpa, ela nasce muito. Bom dia, todo mundo tá chegando aí. A culpa é muito forte, né? Os bloqueios, eles nascem na criança e é ali na fase da criança, e aí ela vai ao longo da vida, fase da adolescência, da juventude, da vida adulta. As pessoas, nós vamos só buscando experiências que confirmam as nossas dores. Isso é importante entender. E onde é que a criança, então, que nem entende de nada, por que ela pode ser bloqueada na culpa? Duas situações específicas, né? Primeiro, acidentes domésticos, por exemplo. Eu conheço pessoas, não é um caso nem dois, você deve conhecer também, crianças que olhavam crianças e aconteceram acidentes domésticos. Então, se isso já aconteceu com você, e se Deus está trazendo a lembrança de algum acidente, que às vezes não foi grave, sabia? Pode ter sido. Tem caso de irmãozinho mais velho que olha o mais novo e a criança morre. Existe caso assim, você sabe disso. E esse forte impacto emocional vai causar uma culpa. É claro que hoje nós adultos, nós olhamos para uma situação. Imagina uma criança de 7 anos que está olhando um bebê. E esse bebê, acontece um acidente, ele morre e a criança está olhando, nós estamos vendo daqui, nós sabemos que não tem como essa criança ser culpada. Mas imagina o forte impacto emocional. Imagina a criança mais velha vendo o que aconteceu, que pode ter sido algum outro tipo de acidente, ouvindo o que os pais falaram, o desespero dos pais ou de quem estava responsável, chegando na cena, falando coisas pesadas, acusando essa criança. Não precisa falar mais nada, né, gente? E às vezes a situação não é nem tão grave. Tem uma pessoa que anda com a gente, uma amigona nossa aqui, que conta uma história de que ela estava no carro, né, lá naquela época que podia andar na frente, criança, né, e ela estava no carro e ela deixou a porta do carro abrir. Tá, o pai estava dirigindo, uma criança menor com ela, e ela sentada junto no banco da frente, junto com o pai, né, dirigindo, ela do lado, e essa criança maiorzinha deixou a porta aberta, e quase aconteceu um acidente. Não aconteceu nada, mas os gritos, as palavras, tudo que um pai ou uma mãe fala naquele momento, e o medo, quase aconteceu, né, então tem aquela situação de quase. E aí, aquela hora, o forte impacto emocional em cima da criança mais velha, isso ali gera um bloqueio de culpa. E aí ela começa, quando registrou aquilo ali, se isso não é trabalhado, ela vai buscando ao longo da vida reforçar a culpa, porque ela se sentiu culpada, né? Essa é uma situação. E outra é quando, que às vezes não acontece acidente, não acontece nada, mas era muito comum antes, hoje não é tão comum, mas ainda acontece, de filhos um pouquinho mais velhos tomar conta dos filhos mais novos, e aí a responsabilidade é muito pesada em cima disso, né? Eu conheço casos de crianças que tinham que dar comida na hora pro bebê, que tinham que cuidar, vocês sabem disso, eu não estou falando nenhuma novidade. Quantos irmãos mais velhos cuidaram dos irmãos mais novos, né? E aí, por exemplo, eu sou a irmã mais velha, né? Eu sou a segunda, mas a mais velha é quase da mesma idade, a gente é quase gêmeas. A gente tem só um ano de diferença. Então, e aí vem os irmãos mais novos, e aí era comum a gente ficar responsável pelos mais velhos, pelos mais novos. E aí também tem a questão dos pais muito exigentes, os pais muito, até agressivos na hora de corrigir, e vai gerando nessa criança culpa. E se eu contar pra vocês que esse bloqueio ele é tão terrível que muitas pessoas, eu trabalhando com emagrecimento, eu já vi assim, eu podia relatar pra vocês um dia inteiro aqui de casos de pessoas que não conseguem emagrecer por culpa. Aí você fala assim, não, André, agora você viajou, não tem nada a ver. O que tem a ver emagrecimento com culpa? Aí você pode falar, emagrecimento é o seguinte, a pessoa come menos do que gasta e ela vai emagrecer. É isso mesmo, né? Balanço calórico, tem tudo a ver. Mas o que faz então uma pessoa
ela começa um processo, ela tá dando certo naquele processo de emagrecimento, né? Essa semana eu até falei sobre isso. E de repente, ela encontrou uma pessoa que pode ajudar, pode orientar, tá fazendo parte de um grupo, tá tudo certo e vai emagrecer, vai dar tudo certo. E de repente, depois de emagrecer, todo mundo elogiando, essa pessoa começa a voltar o peso e ela volta numa rapidez muito maior do que ela estava emagrecendo. Por que isso acontece? Tem alguma lógica para vocês isso? Tem alguma lógica? Alguém que quer emagrecer, encontrou quem tá dando apoio, encontrou o que tá funcionando e tá funcionando. E todo mundo tá elogiando e ela tá ficando top do jeito que ela quer. E aí de repente ela volta para trás na velocidade maior do que ela foi para frente. E ela ganha o peso tudo de novo. Existe uma parceria não saudável, que o amor também pode ser não saudável, né? Se a gente não tiver essa consciência e não tratar. Existe uma parceria não saudável por conta da culpa com os fracassos dos pais. Coisa mais comum que a gente tem é assim, a pessoa ela tá com obesidade ou ela tá com dificuldade de emagrecer, às vezes não é nem obesidade, mas aquele sobrepeso resistente, e aí nós conversamos com essa pessoa, uma coisa muito comum, normalmente a mãe é obesa. Ou a mãe lutou com isso, ou a mãe fez bariátrica, ou a mãe sempre foi gordinha, enfim, a mãe tá na história. Muito comum isso. E por quê? Né? Por que isso? Fala, André, é genética. Tá? A ciência já comprovou que a genética faz parte de 30%. Se são só 30%, não tem lógica também não. Não vamos nem falar sobre isso. E esse 70% tá onde? Tá, muito desse 70% tá na parceria, na obesidade de alguém que tá para trás, né, no passado. A culpa me faz fazer uma parceria com quem se frustrou nessa área. Então imagina a situação hipotética, né? Minha mãe é magra, então é só hipotética. A minha mãe é obesa, doente, aí tem a diabetes, tem a pressão alta, e tem o sofrimento, e tem as pernas daquele jeito, e tem as veias não sei o que, as artérias não sei o que, e confusão, e a minha mãe sofre por conta da obesidade. Aí vou eu, filha, magra, linda, saudável, cheia de energia. Se fosse você, como é que você se sentiria? Se o seu resultado, tô falando de emagrecimento, gente, mas isso serve pra tudo, tá? Pra dinheiro, pra tudo, né? Por exemplo, se você pode ser adotiva, sua mãe não teve filho. E aí a sua mãe que te criou, né? A sua mãe que te criou não teve filho, e aí agora você vai ser aquela que tem 3, 4 filhos, linda e uma família maravilhosa? E a culpa da traição dessa mãe que não pôde ter filho? E a culpa que alguém pode carregar de ser a mais magra, saudável, cheia de vida e cheia de energia, para uma mãe que o tempo inteiro sofreu com obesidade? Então a culpa, ela traz para nós uma série de outras questões, né? Tem bloqueios que são tão amigos que eles andam juntos. Eles não largam a mão. Isso é muito ruim, mas isso também é muito bom. Porque tem bloqueio que quando você mata ele, quando você estraçalha ele todinho, ele solta, porque ele morreu, ele solta outros bloqueios. Bloqueio de autoimagem, bloqueio de autoestima, bloqueio de não merecimento. Então, ontem eu falei, a religiosidade é o pai de muitos bloqueios, né? De todos, talvez. Mas tem muitos bloqueios, como o bloqueio da culpa, que é amicíssimo, assim, grudado, tipo siameso, irmã siameso. Isso é muito ruim, mas isso é muito bom. Mata esse bloqueio, que você vai conseguir se livrar de um tanto de outro que você nem sabia que existe, né? E pra fechar, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu comecei lendo João 10:10. Eu vim para que tenham vida e que tenham em abundância. Mas antes disso, a primeira parte do versículo: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu quero te perguntar o seguinte: quais foram os sonhos? Quais foram os sonhos? Sim, Tayane, é muito sério esse assunto. É básico, né, para a vida plena. É básico para a vida plena. Sabe o que acontece muitas vezes? Na maioria das vezes, eu tenho falado sobre isso. Por exemplo, se eu sou uma pessoa espiritualizada, eu ponho muita energia em cima disso e fico bem resolvida nisso. Mas eu esqueço do corpo e da alma, das emoções, né? Quando eu falo alma, eu tô falando das emoções dentro da alma. E então eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Abundância, plenitude nos diz de tudo. Então, se eu estou bem numa área, mas eu ainda não alcancei na outra, eu tenho que ter uma insatisfação, uma santa indignação dentro de mim. Porque Deus veio para trazer. Aí você fala, mas é uma coisa que eu escuto que chega a doer na minha alma. Eu sou gorda, mas sou feliz. Isso chega a doer na minha alma. Por quê? Porque o ladrão que veio para roubar, matar e destruir está te dizendo que você não precisa ter saúde física.
Você não precisa emagrecer, você não precisa cuidar do seu corpo. O ladrão que veio para roubar, matar e destruir tá te dizendo: fica feliz, fica top aí, fala para todo mundo que está feliz, né? É igual aquela situação, acabou de separar e fica mostrando: tô bebendo, tô curtindo, tô na farra. Tipo, você me largou, mas eu tô feliz. Isso é obra de quem veio para roubar, matar e destruir. Então nós temos que ter essa coragem de olhar para dentro e entender e ver quais foram os bloqueios que nós tivemos desde a infância, que esse ladrão colocou dentro da nossa família, da nossa casa, mas hoje nós estamos sendo chamados para quebrar isso. Tô terminando o livro, tô apaixonada. Tá parecendo um filho quando tá nascendo, eu tô apaixonada. O livro que eu vou disponibilizar para vocês é um e-book para ser pequeno, rápido, direto, certeiro. E vão ter algumas pessoas que estão aqui com a live, tá gostando, tá vendo no YouTube depois da gravação e tá gostando e tá achando ótimo, e louvado seja Deus, e que você encontre o seu caminho, né, de libertação, porque ser curado é ser liberto, né? E algumas pessoas vão querer ler o livro e eu vou disponibilizar, acredito que semana que vem, esse livro que vai ser fonte de encontro do seu passado, da renovação, da ressignificação. Vai ser uma coisa linda que Deus vai fazer aqui no meio nosso. E também vai ter um treinamento, eu falei isso com vocês, né? Isso aí é pra quem vai querer ir comigo para as águas mais profundas. Você fala: André, eu quero ir para as águas profundas. Talvez não seja comigo, talvez seja com outras pessoas, né? Não importa, nós estamos todos dentro do projeto de Deus. Alguns vão junto comigo, nós vamos pro livro, nós vamos pro treinamento. E Deus está enchendo o meu coração de expectativa de tudo que vai acontecer a partir disso. Vem direto do trono, estou baixando o download direto do trono para todos nós. E eu estou sendo muito abençoada de estar escrevendo, porque está me curando, tá me levando para águas muito profundas, e eu estou muito feliz que eu vou disponibilizar isso para vocês, viu? Ó, beijo no seu coração, obrigada por estar aqui junto comigo, e amanhã nós vamos falar sobre bloqueio de sexualidade. Deus abençoe sua vida. Passa pra todo mundo, manda esse negócio aí, vamos deixar o negócio correr, né? Manda o link, manda do jeito que você quiser. Deus abençoe sua vida, obrigada pela sua parceria. Deus te abençoe mesmo de verdade. Eu falo sempre, se você não estivesse aqui, eu não estaria sendo abençoada, né? Enquanto a gente dá, a gente ganha, é uma troca direto do trono pra nossa vida. É chegado o reino de Deus, tá na hora. Deus te abençoe e até amanhã.